Vamos à frente com o estudo do nariz, seios da face, linfáticos e tireoide. Iniciando pelo nariz, é importante reconhecer que um dos principais recursos propedêuticos para análise desse segmento é a rinoscopia, que consiste em um espéculo que, introduzido na cavidade nasal, pode demonstrar a situação dos corpos turbinados e do septo, identificando, por exemplo, lesões como essas decorrentes de pólipos nasais ou perfurações de septo nasal. Habitualmente, na rotina do clínico, a análise das cavidades nasais não costuma ser realizada, a menos que haja alguma indicação muito precisa nesse sentido. Em relação aos seios da face, temos aqui um sítio frequente de comprometimento, cuja clínica vai ser dor facial, muitas vezes associado à febre, havendo não raras vezes a presença da assim chamada goteira posterior, que é a drenagem do conteúdo purulento do seio pelo segmento faríngeo. A técnica de análise dos seios da face, seja o frontal, o maxilar, principalmente, se faz pela palpação, que demonstrará ser dolorosa quando houver algum tipo de infecção na estrutura. Vemos aqui uma visão lateral dos seios, sempre demonstrando o seio frontal e o maxilar como sendo os que normalmente são os mais sintomáticos. As cadeias linfáticas também são muito importantes na avaliação de cabeça e pescoço. Essas cadeias devem ser pesquisadas tendo em consideração o segmento que elas drenam. Por exemplo, a cadeia mentoniana drena a região de arcada dentária inferior, os dentes, a submandibular, as parótidas, a midaliana vai estar relacionado às tonsilas, pré-auricular, retroauricular, ao segmento auricular e ao occipital posterior, àquele segmento craniano. Via de regra, a sequência de palpação das cadeias linfáticas se faz no sentido anteroposterior, iniciando na mentoniana, indo para a submandibular, amidaliana, pré-auricular, retroauricular, occipital posterior, e por fim as cadeias cervical superficial e profunda, relacionadas à região do esternocleido, e a supraclavicular. Cabe mencionar que os linfonodos, quando estão aumentados, devem ser avaliados no intuito de diferenciar inflamações ou infecções de neoplasia. E essa diferenciação é muito importante e ela, às vezes, dá margem a confusões. Nesse paciente, por exemplo, nós vemos uma adenopatia volumosa relacionada ao segmento auricular posterior e cervical posterior, e isso pode ser provavelmente uma infecção, mas você também deve estar atento às evidências de câncer. Por isso, vale a pena nós pesquisarmos os linfonodos em relação à sua consistência, presença ou não de dor, mobilidade e tamanho. Linfonodos duros, indolores, aderidos e grandes tendem a ser malignos, enquanto os linfonodos que são moles, dolorosos, móveis e pequenos tendem a ser mais inflamatórios ou infecciosos, portanto com características ditas benignas. Vamos agora à tireoide, lembrando que a tireoide deve ser avaliada por meio não só da inspeção, mas também do exame físico, colocando-se atrás do paciente para fazer a palpação da estrutura. Palpar pela frente é considerado um erro diagnóstico. Então, uma vez atrás do paciente, você vai palpar os dois segmentos tiroidianos, os dois lóbulos tiroidianos, pedindo para o paciente deglutir, e você vai analisar alterações de textura e densidade e tamanho dos dois segmentos tiroidianos em busca de alguma anomalia, que pode ser, como nesse paciente, um bócio endêmico, por deficiência de iodo, fazendo com que ele se apresente com disfagia, disfonia e essa lesão muito evidente na sua região cervical.
Por outro lado, outra condição que nós podemos ter em relação à tireoide é a exoftalmia, presente no hipertireoidismo por deposição de mucopolissacarídeos na região intraorbitária e causando edema também na musculatura ocular extrínseca com essa proptose. O hipertireoidismo é especificamente relacionado a exoftalmia é especificamente relacionada ao hipertireoidismo. Vale a pena lembrar que bócio pode acontecer tanto no hiper como no hipotireoidismo. O paciente com hipertireoidismo vai apresentar esse olhar de espanto em decorrência dessa exoftalmia, além de sintomas como diarreia, queda de cabelos, pele aquecida, quente, ansiedade, taquicardia, perda de peso, emagrecimento, tudo devido ao quadro de aumento do metabolismo. O hipotireoidismo, por sua vez, tem um metabolismo diminuído e esses pacientes tendem a apresentar sintomas de depressão, diminuição de memória, atenção, concentração, mostrando um rosto, uma expressão facial mais apática e, via de regra, em decorrência desse metabolismo mais lento, um ganho de peso, o que faz com que esse seja um problema bem proeminente nesses casos. Era isso que nós tínhamos por hora. Até a próxima.